Se eu te perguntasse quem são as duas maiores mulheres de toda a história bíblica, quem você diria? Hoje você vai ver a resposta que o Zohar tem a dar. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Hayei Sarah, hoje focando nos parágrafos de 62 a 64 do Zohar, sexto ano de leitura. Então a pergunta que eu fiz antes da vinheta, quem são as maiores mulheres da história bíblica, pelo menos segundo o Zohar? Sara e Miriam. E qual é a prova que o Zohar dá para isso? Mas na verdade já aqui com uma diferença, o fato de como a Torá narra a morte dessas duas mulheres. No caso de Sara, a gente tem tanto os anos de vida que Sara viveu e o local em que ela foi enterrada. O Zohar lembra para nós que isso não acontece com nenhuma outra mulher da Bíblia. Mas aí o próprio Zohar diz que tem uma mulher que quase chega lá, o caso de Miriam, em que a gente sabe onde ela foi enterrada, a diferença é que a gente não tem os anos de vida. Tá? Então é por causa dessas duas, do jeito que essas duas são narradas, que a gente sabe que Sara e Miriam são as duas maiores mulheres da história bíblica. Sara ainda maior porque temos duas informações, como eu falei, tanto anos de vida como o local onde ela foi enterrada, e Miriam apenas o local onde ela foi enterrada. Bom, aí o Zohar discute por que elas são tão grandiosas, isso eu não vou entrar em detalhes. Agora, a lição que a gente tem a aprender daqui é, por que isso diria sobre a grandeza delas, né? Por que a Torá falar onde elas foram enterradas, ou quantos anos elas viveram, diria sobre a grandeza delas? Uma das muitas lições que a gente pode tirar é que, muitas vezes na nossa vida, a grandeza de algo, a grandeza de uma pessoa, a grandeza de uma circunstância, a grandeza de uma situação, só se revela na morte. Só se revela quando aquela pessoa, quando aquela circunstância, quando aquela situação vai embora. Às vezes, durante o processo, quando a gente está com aquela pessoa, quando a circunstância está se desenrolando, a gente não tem noção da grandeza. Sabe um pouco daquele ditado português que diz só quando perde para dar valor, né? Só quando a coisa vai embora que a gente reconhece? É disso que o Zohar está falando. Então, na hora que essas duas grandes mulheres faleceram, do jeito que a Torá para falar da morte delas é que você percebe, olha, realmente eram grandes mulheres. Antes, claro, elas eram grandes mulheres, mas talvez a gente não tenha o olhar para perceber isso. Você está lendo a história delas e se você não prestar muita atenção nos detalhes da Torá, você fala, são mulheres comuns, são mulheres normais. Só quando você compara o jeito que a Torá está narrando a morte perto das outras mulheres, ou em comparação com as outras mulheres, aí você fala, opa, tem algo especial. Então quando a gente transpõe isso para a nossa vida, essa é a lição. Muitas vezes no dia a dia, vivendo as situações, nos relacionando com as pessoas, a gente não dá valor para as coisas. Só realmente quando a situação morre, quando a pessoa vai embora, é que você percebe. Claro que algumas coisas são intrinsecamente assim, o Zohar também está falando isso, tem coisas que são feitas para ser assim. A gente só vai reconhecer na hora da morte. Mas algumas coisas, o Zohar também deixa essa pergunta, será que a gente não consegue reverter um pouquinho o processo? Será que a gente precisa esperar a hora da morte para dar valor? A gente não consegue dar o valor durante o processo? Né? Eu preciso esperar a Torá narrar onde foi enterrado e quantos anos de vida tinha para aí perceber a grandeza? Ou será que eu não posso mudar o meu olhar e durante a vida falar, não, aqui está ocorrendo algo especial, é uma circunstância diferente, é uma pessoa grandiosa que está do meu lado. Um bom dia a todos e tudo de bom.